Pronto, já tá. Beleza. Já estou aqui. Continua. Prontinho. Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso Hangout, né? Na verdade, nosso webcast de hoje, que tem o título, né? Até onde vai a nossa privacidade, né? Enfim, foi o tema escolhido da semana passada para essa semana. O pessoal foi mais votado, né? Até me surpreendeu. Eu coloquei alguns assuntos até um pouco mais técnicos, como nós colocamos, né? Marco civil, a CPI da espionagem. Mas eu acho que no final acabou que até onde vai a nossa privacidade acabou englobando até um pouco de todos esses assuntos. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre eles, e para iniciar seria interessante aí o pessoal se apresentar, né, para quem está assistindo pela primeira vez, o nosso webcast. Eu vou falar, meu nome é Alcion Júnior, eu sou consultor em segurança cibernética e professor universitário, né, da Universidade Católica. Trabalho na área de segurança já há algum tempo e, enfim, né, ministro alguns cursos na área de tecnologia, tanto em software livre quanto na parte de segurança também. Então esse é um pouquinho das minhas qualificações, né? Vou passar a palavra aí para o Gilberto se apresentar. Bem, pessoal, boa noite. Prazer estar com todos aqui, batendo papo aí sobre privacidade e segurança. Meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor universitário, também sou consultor na área de segurança e informação, né, também ministro alguns cursos na área de segurança, né, e sou perito também na área de computação forense, né, atuo em alguns casos de investigação por aqui. Então, é isso aí, vamos dar início. Passar a palavra agora para o Gustavo. Gustavo, se apresentar aí. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, especialista em direito digital, e estou aqui para também contribuir, porque eu também sou formado em ciência da computação, então tento sempre dar uma visão jurídico-técnica para a situação que for abordada, principalmente agora, que é a privacidade. Então, quem é que está o próximo para falar aí? O Giovanni está aí? Ainda não. Então, vamos... Bom, então a gente podia começar, né? Vamos lá. Alcion, pode começar a dar a né? introdução no assunto e manda ver. Então tá, pessoal. A gente já começa falando um pouco, né, quando a gente começa a falar de privacidade, né? A gente até comentou semana passada sobre a questão da NSA invadir um pouco a nossa privacidade, e vieram alguns assuntos que entraram à tona, e achei interessante iniciar falando da CPI da espionagem, né, que foi no mês passado. Ele foi concluído, né, esse relatório que foi passado nessa CPI da espionagem, trazendo algumas informações. Eu já começo a falar inicialmente que esse relatório, na verdade, ela desmistificou muito que muitos dirigentes públicos nossos, né, que são responsáveis pela parte de segurança e comunicações no Brasil, na área de tecnologia, falando que os sistemas têm uma grande segurança, todos os sistemas de informação, e que foi um pouco logo depois apareceu ainda a parte do Heartbleed, né, que nós comentamos no último webcast, que desmistificou mais ainda todos esses comentários, né, até reforçando o que a CPI da espionagem trouxe para a gente, falando que existem realmente várias falhas de segurança, que nem todos os órgãos têm uma política de segurança efetiva, digamos assim, né? Existe no papel, mas não está ali aparecendo de verdade, não está sendo executado. E, enfim, né? Aí vamos começar a fazer alguns comentários. O que vocês acham do que foi desse relatório aí, dessas conclusões, né, que trouxeram na CPI? Bom, eu queria assim, já chamar a atenção sobre essa questão de privacidade, né, do relatório, na questão da privacidade ser um direito ou é uma questão que vai ser contra ou pode dar
permitir ataques ou crimes digitais? Como é que é esse processo? Acho que tem uma dicotomia aí que a gente tem que analisar o que vai acontecer. Ou seja, a privacidade é um direito, ok, mas isso permitiria que outras pessoas, por exemplo, usassem o anonimato para cometer crimes. E aí, de uma outra forma, acho que também a privacidade ajuda no sentido de dar voz às pessoas que têm necessidade de ter um tráfego, um comentário, ou realmente ser anônimo na rede. Então, acho que essa é uma questão que a gente deveria, talvez, conversar um pouco mais sobre isso aqui. Até pelo viés jurídico, né? O Gustavo aí pode ajudar a gente nisso também. Professor, essa questão assim, da privacidade, eu acho que, assim, de repente, as pessoas às vezes confundem com a questão do anonimato, né? Assim, a privacidade é manter as suas informações, né, a salvo, digamos assim, né, as suas informações de forma privativa. Mas não quer dizer que você pode, o direito à privacidade não te dá o direito ao anonimato, né? Seriam duas coisas diferentes. Agora, realmente a Constituição, ela assegura o direito, né, à privacidade e veda o anonimato, ou seja, ela proíbe o anonimato. Só que o que acontece é que a Constituição ela dá o direito, mas não instrumentaliza, ou seja, não tem uma lei, por exemplo, que venha depois, dizendo que a privacidade tem que ser tratada assim, os dados pessoais têm que ser tratados assim. Tem um projeto de lei, que é o 4060 de 2012, que ele vem o quê? Vem estabelecer a garantia aos dados pessoais. E um fato interessante é que a Constituição do Estado do Espírito Santo, ela tem no artigo 8º que é proibido salvar qualquer dado que seja de caráter político, religioso e demais informações sobre o cidadão em qualquer banco de dados que seja público. Esse dado não pode ser salvo. Né? Então, eu acho que tem que ter meios de identificar o agente no ambiente digital, ou seja, para poder responsabilizar civilmente ou para poder, enfim, ser processado por um crime digital, mas não pode invadir a privacidade. Então, a gente tem que entender também como é que a gente usa esse direito de privacidade quando a gente fala de liberdade de expressão. Por que eu estou falando isso? Por conta das redes sociais, né, onde a gente tem aquele famoso termo de uso, né, e o termo de privacidade, e a gente aceita aquilo, né, na verdade aquilo pode ser enxergado como um contrato de adesão, a gente não pode discutir cláusula nenhuma ali, né, e tem que aceitar para poder utilizar aquele serviço, e as informações são ditas, por exemplo, no termo de uso do Facebook, que elas serão coletadas, que elas serão cedidas a parceiros. Então, assim, tudo isso a gente concorda, né? Agora, eu acho que a discussão seria o ponto em que podemos ser espionados e o ponto em que os sites, as redes sociais principalmente, estão coletando e invadindo a nossa privacidade, tirando todas essas informações. Existem vários americanos que eles já chamam a privacidade de absurdo, né? O Vin Cerf, né, que é um dos pais da internet, né? Ele tem uma declaração que ele fala, a privacidade é um absurdo. Né? Então, eu entendo que teria essas duas segregações. Quando nós somos realmente monitorados, como aquele plugin do Firefox, que é o Lightbeam, que você está num site, ele te mostra todos os outros sites que estão coletando informações suas, né? Desde o movimento do mouse, onde você clicou, o que você viu, ou qualquer dado que você esteja digitando. E tem também a questão da rede social, onde a gente, num bate-papo que acho que ninguém está vendo, mas o Facebook ou as nossas fotos no Instagram, elas são, de certa forma, coletadas para que possa ser montado um perfil nosso para que seja utilizado de alguma forma, ou politicamente, ou mercadologicamente, né, para saber que serviço oferecer para mim, ou que produto oferecer para mim. Não sei se vocês concordam com essa divisão que eu fiz aí agora. Gustavo, vou até aproveitar o teu comentário final aí, falando do Facebook e Google. Se vocês observarem no Facebook, nas configurações de sua conta, eles até comentam, tanto no contrato, que mesmo você excluindo a sua conta, não significa que a sua conta, efetivamente, seus dados serão excluídos totalmente. E segundo, se você, por exemplo, você quiser recolher todos esses dados que estão lá, você pode fazer o download de todos os dados que você tinha lá. Então, se você quiser falar, eu quero ver tudo que o Facebook registrou, ele tem o link para você baixar, né, nessa parte de privacidade. Você pode fazer o download naquele momento
daquilo ali. Então significa que não existe realmente essa privacidade em si, não existe. O que eu até coloco como questionamento é porque lá fora, né, isso aí já vou falar um pouco puxar um pouco lá do Gustavo, que lá fora existe uma lei chamada Lei de Auxílio das Comunicações para Aplicação do Direito, chamada de CALEA, né? Em inglês foi CALEA. É uma lei que inicialmente foi usada para grampos, em 1994, grampos telefônicos, facilitar o pessoal, né, a buscar. Então, de um tempo depois, ela foi ampliando, né, nas agências de inteligência foram ampliando, teve o advento da internet, a comunicação pela internet. Então, ela não falava que o seguinte, tráfego de dados pela internet era excluído. Então, depois, era só feito para comunicação digital e telefônica. Depois, ela começou a ser utilizada do tráfego da internet, por necessidade do Departamento de Justiça, FBI, DAE, entre outros órgãos aí americanos. Até porque o VoIP começou a ser utilizado largamente lá dentro, né? Então, o pessoal utilizava aquilo lá e ficou fechado. De 2004 a 2007, com um movimento muito alto, houve um grande aumento, né, da necessidade desses grampos de interceptações, eles abriram, né, para fazer essa interceptação. Então, por exemplo, se você tiver sobre júdice, né, ou sobre júdice não, desculpa, se você estiver sendo investigado por algum motivo, você pode simplesmente entrar lá e falar, eu tenho necessidade para investigar. Então, as empresas têm a obrigação de passar essas informações de vigilância para qualquer um desses órgãos aí americanos. E aí eles utilizam muito esse tipo de informação para passar para o governo americano. Mas será que eu, como brasileiro, utilizando o Facebook no Brasil, eu tenho que ser atingido também dessa forma, ou tem uma coisa que me resguarda no Brasil para isso não acontecer comigo? Alcione, infelizmente, essa questão de outra nação, né, espionando você, não teria nada, porque o direito ele é nacional, né, se ele está restrito ao Estado, salvo aqueles lugares onde o direito também protege, como no Código Penal, que é a extraterritorialidade. Mas são questões oficiais, né, do Brasil, tipo um embaixador, né, uma embaixada em outro país é solo nacional, mas fora isso, não teria nenhuma lei que protege o cidadão contra a espionagem dos Estados Unidos, por exemplo. Se tivéssemos aqui falando, por exemplo, de bomba, né, já existe relato do ato patriota ter colocado, né, professor Gilberto, não sei se o senhor pode me ajudar nisso daí. O ato patriota, ele monitora a conversa, e se qualquer palavra-chave que for dita, ele tem um padrão em que ele identifica e pronto, já pega a pessoa, já pega quem está falando e tenta identificar. Então, eu não tenho nada internacionalmente estabelecido que me resguarde. Eu tenho uma forma de provocar um órgão internacional a se pronunciar, mas assim, o cidadão fazer isso é uma coisa muito difícil, né? Eu acho que complica. Não estaria protegido nesse sentido. Acho que complica ainda mais porque normalmente a infraestrutura de todos os provedores não está em solo brasileiro, está em solo internacional, nos Estados Unidos ou em outros locais. E aí a jurisdição da legislação brasileira não alcança esses locais, então fica mais complicado ainda. E para piorar, a infraestrutura de internet passa, a maior parte do tráfego internacional passa por dentro dos Estados Unidos. E aí eles, obviamente, se acham no direito de poder monitorar tudo que passa por lá, nos links, sejam eles de cidadãos americanos ou não. Então, é uma situação bastante complicada, assim, a não ser que você tenha, eu pelo menos imagino, penso que legislações regionais ou legislações que são apenas, que abrangem apenas um país, isso não é suficiente. Na verdade, tem que ter um acordo internacional, tem uma legislação internacional que cubra toda essa situação, e aí você vai estar protegido desse problema, ou pelo menos ter algumas garantias em relação à sua privacidade. Olha só, isso aí, professor, está correto. Eu acho também assim, que vai se chegar nesse ponto. Até como foi a Convenção de Budapeste que estabelece o cybercrime, né? Então, mas até que isso chegue, o Marco Civil ele vem tentar resolver isso naquela questão do data center. Por quê? Foi uma medida do governo que fosse criado o data center ficasse em solo nacional. Mas a gente sabe que isso não impede espionagem, né? Vai continuar trafegando dados, o dado vai continuar sendo mantido lá. Só dificultava a vida das empresas aqui, por questões de custo, né, e manutenção. Mas o Marco Civil veio exigir que esses logs, né, dos acessos a aplicações web, eles sejam mantidos.
né, mas também veio dar direitos, né, de consumidor, que não importa que o serviço é gratuito, ainda assim é consumidor, né, veio estabelecer que, por exemplo, como o senhor mencionou essa questão do Facebook, se eu falecer, o meu mural vira um memorial, imediatamente, basta o Facebook ter a ciência e eu tenho que entrar com uma ação para que aquilo seja removido, e ainda assim o Facebook resiste, né, dizendo que está no termo de uso que ele falou, e realmente está, porque eu já li, e ele vai ter que manter aquele memorial. Então a justiça determina que tire. Mas o Marco Civil vem dizer que a mera solicitar, a requerimento do consumidor, todos os dados poderão ser excluídos se ele requerer, né? Então, se já é algo a mais. Desculpa de interromper, Gustavo, mas assim, em relação a isso, inclusive, o Facebook ele sofreu uma derrota na semana retrasada na Corte Europeia sobre essa questão de direito de esquecimento. Né? E aí, já cumprindo essa determinação da Corte Europeia, né, ele já disponibilizou esta semana uma ferramenta para os usuários europeus de eles poderem retirar conteúdo, né, do Google à medida que eles não desejam mais que aquele conteúdo esteja disponibilizado. Isso, veja aqui, o Google se curvou à Corte Europeia e falta agora aqui a gente fazer a mesma coisa, né? Ou seja, ter uma decisão dessa natureza dentro do Brasil, obrigando também que o Google fizesse a mesma coisa para os usuários brasileiros. Desculpa. Não, pode falar, senhor. Foi a mesma coisa que o relatório, né, da CPI da espionagem indicou que fizesse o quê? Já que nós temos esse direito à privacidade, né, necessidade, eles falam que houvesse se crie, na verdade, uma lei específica para proteger, né, os brasileiros contra essas organizações internacionais, para evitar essa fuga de dados, essa fuga de informações pessoais de todos, né, não só pessoais como também de empresas, né, que é importante isso aí. As empresas utilizam tanto essas redes sociais como outros equipamentos que trazem essas informações. Essas informações são guardadas e podem ser utilizadas contra ela mesma, né, pelo governo americano. Senhor, eu entendo, mas assim, eu acho que a gente tem que partir agora, nesse momento, até que tenha um projeto de lei, até que o Marco Civil, de repente, seja, se eu pudesse dizer, lapidado para ter esse poder, né, de resguardar a segurança da privacidade aqui, é o usuário trabalhar com criptografia. De repente, professor Gilberto, como o senhor falou, trabalhar com Tor, ou trabalhar com outro tipo, né, de segurança. E gostaria também, se alguém pudesse comentar, professor, como o senhor comentou, a questão do TrueCrypt. Fechou a empresa mesmo ou não? Esse é um outro tema que a gente, assim, tem a ver com parte de privacidade. Essa semana a gente levou, a parte de criptografia levou um ligeiro baque, né, com o fechamento, um choque, né, exatamente, com o fechamento do TrueCrypt. O TrueCrypt, apareceu uma mensagem lá na página principal do TrueCrypt falando que ele, até indicando de forma completamente esdrúxula que você substituísse o TrueCrypt por uma criptografia tipo do BitLocker, do Windows, né? Supostamente que o TrueCrypt seria uma criptografia que estaria segura que você optasse pelo BitLocker do Windows. E apareceram uma série de conjecturas, né, do tipo, né, será que foi violado o código? Será que houve uma pressão do governo americano, né, para que fechasse a empresa? Como foi com a empresa que prestava serviços de e-mail criptografado para o Snowden também? Isso. Então foi assim, por enquanto, o tempo vai dizer o que é. Por enquanto a gente não tem, pelo menos, uma certeza exatamente do que aconteceu em relação a isso, mas a gente tem que esperar. Agora, realmente, foi um choque, foi um baque para quem precisa de criptografia, que hoje é uma das principais ferramentas que a gente tem para manter a privacidade dos dados, né, dos arquivos que estão armazenados em relação a isso. Né? O Giovanni, está nos ouvindo, Giovanni? Estou ouvindo. Vocês estão ouvindo aí? Normalizou aí meu áudio? Agora sim. Agora sim. Eu troquei de sistema operacional. Desse negócio do TrueCrypt aí, Giovanni, antes, se apresenta antes e aí depois você pode... o pessoal está ouvindo a gente. Meu nome é Giovanni, eu trabalho há um certo tempo com segurança, gosto muito de trabalhar com software livre. Estou dando aula numa pós-graduação
gosto mais da área de pesquisa de segurança, que é o que mais me fascina. Mais ou menos isso. Não ser muito extenso nisso, não. Mas essa ideia do TrueCrypt, eu sou daqueles que pactuam da ideia de que tem o dedo da NSA nisso daí. Talvez por alguma petição dessas obscuras do Ato Patriota, ou dessas notificações obscuras que as agências americanas acabam fazendo. E hoje mesmo rolou no Twitter, o pessoal, não lembro bem quem estava falando disso, de que o pessoal também, meio que os desenvolvedores avisaram nas entrelinhas de que eles estariam sendo pressionados para poder diminuir a segurança do TrueCrypt. Ainda fica uma ideia de que o que está criptografado por ele, eu acredito que ainda esteja bem seguro. Eu acho que as novas versões que estariam um pouco mais vulneráveis. Ainda acho que não só criptografia que vai ajudar, porque se a gente olhar, a maior parte dos códigos de algoritmos de criptografia tem a sua dificuldade de auditar, e a maior parte nasce lá nos Estados Unidos. Então, eu não sei até que ponto confiar, não. De repente, é fazer uma criptografia língua do P e depois criptografar de novo para poder ter um pouquinho mais de segurança. Acho que é isso aí. Temos perguntas? Pois é, eu estou tendo alguns problemas aqui com as perguntas no nosso chat. Eu estou aguardando aqui quem quiser fazer pelo Facebook, lá pelo nosso canal. Eu estou observando para a gente ir passando aqui as perguntas. Mas por enquanto ainda não apareceu nenhuma, não. O professor Gilberto, tem como, de repente, assim, acho a questão, assim, até onde vai a nossa privacidade, de repente as pessoas saberem que em algumas comunicações na internet, os pacotes de dados, né, aqueles pequenos pacotezinhos de dados que a mensagem é quebrada, ela viaja em texto claro, né? Então, aquele conceito do sniffer, né, que se alguém estiver sniffando, estiver ouvindo a rede, consegue capturar esses dados e descobrir, então, a mensagem sem qualquer necessidade de descriptografar, nada, porque ela está em texto claro, tá, assim, tá sem nenhuma proteção. De repente, às vezes, eu percebo muito que as pessoas não têm noção que o protocolo POP3 e SMTP, por exemplo, que são utilizados nesse tipo de comunicação, eles não protegem o conteúdo da mensagem, nem tampouco o anexo da mensagem, né? É verdade. E aí as pessoas têm que ficar realmente cientes de que, quando elas usam uma infraestrutura como essa, armazenam seus dados, por exemplo, na nuvem, no Dropbox, no Google Drive, ou mesmo usam serviços como esse, eles estão passíveis de serem bisbilhotados pelas empresas, né, e monitorados seus dados em relação a isso. Inclusive, a gente vai, assim, até numa situação fora da internet, né? Ou seja, se ele está imaginando que ele está usando o seu celular e seu smartphone, hoje as operadoras já têm uma condição de monitorar exatamente o que acontece com o seu smartphone, onde você vai, né, aonde você passou. O próprio Google tem uma função habilitada normalmente por default nos seus smartphones, que monitora todo o seu histórico de navegação, onde você teve fisicamente, seu aparelho teve, e aí você consegue, inclusive, retornar no ambiente, numa data anterior, e saber exatamente qual foi o seu trajeto, onde você andou e tudo mais. Eu fiz alguns testes com o meu smartphone e é simplesmente assustadora o tipo de informação que ele consegue, o que ele armazena a seu respeito. Professor, sobre isso, tem um TED.com, aquele site de vídeos, né? Uhum. Que eles têm no máximo 20 minutos, né, os vídeos. Tem um TED.com do Mate Splits. Ele processou a empresa de telefonia dele e exigiu que ela entregasse os últimos 3 anos de informações de geolocalização do celular dele. E aí a empresa, como ela foi muito camarada, ela entregou tudo impresso para ele. Ele contratou um hacker que interpretou esses dados no papel, colocou no aplicativo e durante 3 anos, de forma ininterrupta, ele conseguiu mapear onde ele esteve no continente europeu, aonde ele foi, onde ele entrou, qual rua ele foi, onde é que ele dormiu e tudo, assim. Isso é uma grande invasão de privacidade, né?
É verdade. Assim, inclusive, Gustavo, se você conseguir o link, postar lá no SecurityCast, Estou com ele no aqui já. Facebook. Então, postar lá no Facebook o link para as pessoas que já estão nos ouvindo, até que se quiserem depois assistir o vídeo, é uma item bastante interessante sobre isso, sobre a situação. E, Alcion, o que você acha? Bom, desculpa, em questão da privacidade do mobile, né, que a gente tem visto aí, eu vejo várias discussões, tanto nessa parte de compartilhamento. Esses dias eu fui até criticado no LinkedIn, que eu postei uma rede igual o Dropbox, só que chinês, né, chama até Yunio. Ele estava dando 1 terabyte de dados nas nuvens para quem quisesse. Aí uma pessoa foi lá e me questionou: mas acho que eu sou louco de colocar minhas fotos no Yunio para o chinês ver, etc. Aí eu questionei, eu falei assim: tudo bem, mas você vai acreditar no Dropbox? Você vai acreditar no Google Drive? Você vai acreditar em quê? Você tem sua própria rede virtual, você tem seu próprio compartilhamento de arquivos. Porque se não for o seu, e se tiver ainda armazenado em algum servidor americano, da mesma forma vai estar sob o olhar de qualquer um. Então, não é porque é chinês, americano, russo, ou etc., que vai trazer um problema, né? Por estar fora dos nossos olhos, eu acho que a informação vai sendo vista. Então, uma comparação que eu faço, assim, imagina se você abrir uma passagem dentro do terreno da sua casa, né, onde você mora, e você vai falar assim: pode passar livremente qualquer um aqui. Eu duvido que você não vai fazer uma vigilância daquele local para ver se alguém está passando ou tentando invadir sua casa. Você não vai colocar uma câmera. Até uma câmera que você coloque virada para a rua, eu já acho uma invasão de privacidade, se for ver todos esses pontos. Então é complicado, né? Até onde vai a sua privacidade? Até onde vai a minha privacidade? Né? Até onde eu vou começar a invadir a do outro? Né? De que forma? Aí eu acho que começa já a discussão, né? Falar assim: onde é que termina a minha, onde é que começa a do vizinho, né? Até que ponto eu vou deixar ele acessar, etc. É verdade. Assim, continuando nessa linha, senhor, acho que assim, perguntando que era a questão, a privacidade, ela é boa num certo sentido, quando ela protege, né, o cidadão, para que ele não tenha seus dados, suas informações violadas, mas, por outro lado, ela é ruim no sentido de que, quando tem um criminoso, ele vai usar da mesma privacidade para tentar se esconder. E aí, qual é a postura em relação a isso? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu achei até bacana que foi o início que o Gustavo começou, né? O Gustavo Martinelli começou falando, assim, né? Anonimato e privacidade. Assim, eu queria ver se você conseguia deixar isso um pouco mais claro para a gente, né? Realmente, questão, o que é a privacidade, até onde a privacidade vai e aonde inicia o anonimato realmente. Boa. Olha, o anonimato, senhor, ele é uma proibição que a gente tem na Constituição. Assim, é livre a liberdade de expressão, você pode usar, mas é vedado o anonimato. Ou seja, toda vez que você se expressar, você tem que se identificar, né? E as pessoas às vezes confundem o anonimato com o pseudônimo, né? O pseudônimo, ele é uma coisa que te identifica, só não é o seu nome que está registrado na sua certidão de nascimento, né? Mas ele te identifica. Por exemplo, todo mundo aqui conhece o Senhor Abravanel. Sim. É o Silvio Santos, mas Silvio Santos é pseudônimo, o nome dele é Senhor Abravanel. Então, se ele criar um perfil com o nome Silvio Santos, ele não comete o crime de falsa identidade, entenderam? E está no artigo 19 do Código Civil, pseudônimo, né? Uma coisa regulada na lei, né? O anonimato é quando você tenta o quê? Não se identificar, mas quer continuar praticando os atos da vida civil. Isso não pode, isso realmente é vedado até pela Constituição, né? Então, se eu tentar, por exemplo, ficar anônimo, mas eu tenho que fazer um cadastro para poder utilizar um serviço, e aí eu informo um dado que não é verídico, eu cometi o crime de falsa identidade, por exemplo, né? Que eu me identifiquei de outra forma. Agora, o engraçado é que as nossas doutrinas brasileiras, elas costumam separar assim, a privacidade da intimidade, né? As duas, uma é complementar da outra. O que eu quero dizer? O indivíduo, ele tem coisas que são íntimas, imagina o sujeito e uma pequena circunferência em volta dele, né? Essa circunferência mais próxima ao centro é a intimidade, e a circunferência maior em volta dessa circunferência menor
é a privacidade. O que isso quer dizer? A privacidade é algo que as pessoas podem saber de você, é algo que você pode contar para alguém, né? Então, essa seriam os dados privativos. Mas os dados íntimos são aquelas informações que nem você quer comentar com as pessoas. É porque elas te envergonham, enfim, elas são muito íntimas, são detalhes de você. Né? Então, o direito separa, né, esse tipo de informação. Né? Mas as pessoas hoje, elas têm invadidas a privacidade mesmo com a forma, né, da internet ser arquitetada, a arquitetura da internet e mais, com o uso indiscriminado da liberdade de expressão, né? Conversando o que for, postando mensagem de todas as formas. Né? Um exemplo assim, de se proteger de mensagens talvez não utilizar o WhatsApp, utilizar o Telegram, que é aquela outra aplicação, acredito que vocês conheçam. Então, o Gilberto conhece com certeza. Então, essa questão do anonimato é isso, não pode querer praticar os atos, né, que a gente pratica diariamente sem se identificar. Né? A questão da privacidade com a intimidade seria isso também. Não sei se acredito que ficou claro, né, até a questão do pseudônimo também. Sim, não, ficou muito claro. Isso aí, para mim, tirou, pelo menos para mim, tirou todas as dúvidas aqui. Com certeza. Com certeza. Janol, quer comentar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida sobre o Marco Civil, até fazer para o Martinelli aí, para ver se ele esclarece direitinho. Porque eu vi lá que eles tem uma parte lá que fala para você guardar log de 6 meses dos acessos. Na interpretação que eu fiz, os logs de 6 meses dos acessos seriam para quem prover acesso. Está correta essa interpretação? Por exemplo, eu faço um NAT PV4 na borda da minha rede, eu tenho que pegar e fazer log de todo o three-way handshake que acontece na minha rede, toda a conexão que é estabelecida. Como é que é o entendimento desse log? Como é que eu faço isso daí? Zanol, os logs que o Marco Civil vai pedir para guardar, eles são de 2 tipos. O primeiro é de conexão, na provisão de conexão de acesso à internet. Aí é o log do provedor de acesso. Esse tem que ser mantido por 1 ano. E tem os logs de acesso às aplicações de internet, que aí é o Gmail, são as aplicações que a gente conhece, ou qualquer outro serviço, até um serviço de nuvem. Esses, o prazo é de 6 meses. Né? E a empresa que monitora a aplicação de internet e salva o log, ela só pode salvar daquele serviço específico. Se ela não é provedora de outra aplicação, ela não pode monitorar o usuário na outra aplicação. Né? Agora, uma questão até que o Gilberto e eu temos discutido bastante, se alguém pega o Wi-Fi desprotegido, né, acessa a internet e pratica algum ilícito civil, assim, algum crime ou algo errado, né, que gere dano, a pessoa, naquele momento, ela se tornou um provedor de acesso à internet. Então, na verdade, toda Wi-Fi que tenha a possibilidade de que terceiros não identificados façam uso, essa pessoa tem que se preocupar em salvar log, seja um café, uma lan house, até tem uma lei estadual, que é a Lei 8.777, de 2007, até o Gilberto, ela comentou dela comigo, né? Ela já manda identificar os usuários. Né? Então, mas essa questão do log é 1 ano para quem proveu acesso à internet e 6 meses para quem proveu uma aplicação, né, tem que guardar o log de quem acessa aquela aplicação de internet. Ficou claro, Zanol? Essa questão técnica que você falou do NAT, ela seria enquanto provisão de acesso, né? Seria provendo acesso. Seria isso? Mais ou menos, vamos pensar o seguinte, você vem aqui na minha casa e eu passo para você a senha do meu Wi-Fi. E daí eu tenho 2 estações acessando a internet pelo mesmo IP da minha máquina. O meu provedor vai fazer log de todas as conexões que partem do meu endereço IP. E, pelo que você está me dizendo, eu vou ter que fazer log de todos os IPs associados, compartilhando o mesmo IP que o meu. Exatamente. A minha dúvida é mais ou menos assim, o que é esse log? É o log de um proxy ou o log de todas as associações de NAT, todas as conexões que são feitas? É isso que eu não consegui chegar a entender qual o nível de log que o Marco Civil está se referenciando. Eu entendi, foi na hora que me colocou, na hora de eu configurar o meu Wi-Fi, né? Tem aquele lá, né, aquele informativo, né, crítico, debug, né, vai subindo o nível do log.
Mas, Anol, o que você precisa salvar de informação aí é aquela informação que vai identificar data, hora e o agente, no caso, o IP, que praticou a conduta que eles estão investigando, entendeu? Então não precisa de ser toda essa transação, não, mas precisa saber que naquela data e hora o determinado IP foi esse, né, para você poder o quê? Fornecer alguma outra informação a mais que identifique o verdadeiro agente, para que não fique o agente sendo você, entendeu? Gustavo, tem que ter, inclusive, assim, se fosse possível, até um nome da pessoa associado àquele IP que ele ganhou naquele momento, para que depois, mais tarde, se você tem alguma dúvida sobre um tráfego que partiu do seu IP, Zanol, ele seja identificado que foi feito por aquela pessoa dentro da sua rede. E esse é um caso importante que o Gustavo está levantando, que é, assim, já temos hoje aqui, né, ou seja, eu estou atuando num caso específico de um problema exatamente desse, ou seja, de um roubo de uma conexão Wi-Fi, em que foi feito um ilícito, e depois a polícia foi em cima da pessoa que, por acaso, tinha o IP. Tinha, na verdade, o acesso ao Wi-Fi. Ela nem era, teoricamente, o envolvido no processo, mas ela teve a responsabilidade civil, pelo menos dela, envolvida na questão do ataque. Então, assim, a questão de uso de Wi-Fi é sério. Ou seja, se você tem Wi-Fi em casa, se você usa o Wi-Fi, você tem que tomar cuidado, porque se usarem a sua conta, até que você prove que não era bem você, que é uma outra pessoa que foi invadido o seu sistema, na verdade é você que está com a sua conta e seu nome e seu CPF associado àquele acesso. Eu costumo fazer uma analogia, quando falo assim, meu Wi-Fi eu deixo liberado, não tenho problema com isso e etc. Eu gosto de fazer uma analogia que nem uma arma, né? Você tem uma arma que tem o seu registro, tá ligado ao seu CPF, se o cara vai lá e utiliza e mata alguém, né? Na hora que fizerem a perícia na munição, vai ver, ó, a arma saiu de tal pistola que saiu, de tal arma que saiu, então o culpado vai ser o senhor, não o cara que pegou a arma e roubou e eu não fiz o registro de ocorrência, né? O boletim de ocorrência disso aí. Então, ó, o primeiro culpado, o primeiro investigado vai ser o dono dela. Da mesma forma com o Wi-Fi. Mas, ô, Gilberto, olha só, eu entendi que você falou assim, é complicado quando você fala em Wi-Fi em casa, né, você identificar nome, né, assim, parece que você não vai poder mais deixar mais ninguém, nenhum conhecido seu acessar sua Wi-Fi, né, que você vai ter que relacionar agora, né. Na verdade, essa questão, Gustavo, mas assim, uma questão até mais geral, no sentido de não deixar os Wi-Fis abertos. Ou seja, não é que você se preocupe em logar a pessoa, quem está usando o seu Wi-Fi, mas é mais preocupação maior você usar uma criptografia frágil ou não ter criptografia dentro da sua casa, e aí o seu vizinho, que você nem conhece, nem sabe quem é a pessoa, use aquele Wi-Fi para cometer um ilícito e depois você que vai estar envolvido no processo. É mais no sentido de preocupação com a criptografia e com a segurança da rede Wi-Fi que você tem em casa. E eu acho assim que na época do Marco Civil, isso foi bem criticado e tiveram vários eventos em São Paulo discutindo isso com a seguinte frase, né? Os hackers não vão usar o Wi-Fi de casa para poder praticar as condutas que eles querem praticar. Eu acho que a preocupação maior, Zanol, seria mesmo das pessoas físicas, né? Terem o Wi-Fi protegido, né, na medida daquilo que pode, e como o professor dá no curso dele, né? E o Alcion pode complementar. Não é só botar uma senha difícil e a segurança naquela criptografia WPA2, né, utilizando o Mixed Mode, né, aquele modo misto. É todo um conjunto, né, você limitar por MAC address, né, não fazer o broadcast com o nome da rede, né, deixar a rede escondida, e aí você se protegeu. Mas eu acho que a preocupação maior vem das empresas, dos cafés, dos restaurantes, enfim, até das universidades que têm Wi-Fi, que chegam na vizinhança, né, assim, nas redondezas, e todo mundo sabe a senha, e muitas vezes não tem nem a senha, né, e acesso é livre, e ali pode qualquer pessoa conectar e praticar qualquer coisa que bem entender. A preocupação maior seria para esse tipo de pessoa. Pessoa jurídica, né, no caso. Eu fico pensando aqui o quanto de storage que vai precisar para ficar logando esse monte de dados aí. Pega uma rede que está convergindo a universidade, por exemplo, tem que ficar logando 24 horas por dia os acessos que saem com os IPs deles. Preciso, não tem jeito.
Na verdade, essa é uma questão que as empresas têm que começar a se preocupar em blindar contra o Marco Civil, que pode chegar a um processo contra eles. Tanto, imagina a universidade, imagina uma cafeteria, né, imagina um shopping que provê acesso Wi-Fi aos seus usuários. Tudo isso são empresas que estão sujeitas, né, no caso, a ter um processo sobre isso. Pessoal, deixa eu dar uma quebrada aqui. Veio uma pergunta até de certa forma técnica. Eu acho que vem um pouco até a ver na questão da dificuldade de falar, tá, e agora, qual dispositivo eu vou usar, né? Estamos pensando em antivírus aqui, né? Então, assim, qual seria o melhor antivírus nesse caso? Porque começou a enrolar, tem antivírus aí que é russo, como Kaspersky, McAfee, que é americano, né, dentre outras diversas marcas. E a pergunta dele foi essa, né? Qual que seria o melhor antivírus dado essa invasão, né, de privacidade, né? Já que ele vai remover um vírus, será que ele vai remover os que interessam, os que não interessam a ele? Chegou nesse ponto aí. Professor, antes de você começar, eu só queria, assim, puxando o gancho do Alcion, o livro que o Glenn Greenwald ele lançou aqui no Brasil, Sem Lugar para Se Esconder, né? Que ele conta justamente o que o Snowden contou para ele. Diz que a NSA ela é fabricante de malwares, né? De programas que infectam para justamente espionar. Então, essa pergunta do antivírus vem bem a calhar com esse tipo de comportamento, onde você desenvolve uma aplicação que vai infectar para, de certa forma, roubar dados, né? Bom, que alguém tem alguma sugestão? Eu tenho minhas escolhas aqui, né, de antivírus. Eu tenho uma, use Linux, né? Essa é a principal. Resposta. Mas eu estava coçando para falar isso aí, né? Eu ia falar a mesma coisa também. Foi unânime, né? Use Linux, né? Exatamente. Mas na eventualidade de quem está nos assistindo aqui está usando Windows, eu acho que, assim, como antivírus pago, o Kaspersky ainda acho que é um dos mais conhecidos. Pelo menos a minha escolha seria essa. E dos gratuitos, eu acho que eu optaria pelo Avast ou coisa parecida. Eu não sei se os outros concordam ou discordam de mim. Eu não tenho muita experiência mais em antivírus, porque tem um bom tempo eu não preciso deles. Mas a sugestão que eu faço é sempre ter uma instalação bem comportada, seguindo a mesma linha que vale para qualquer sistema operacional. O administrador é para administrar e o usuário é para usar. Não use como administrador, que você vai estar um pouquinho mais feliz, dependendo do sistema operacional, mais ou menos. Outra coisa que eu faço como recomendação é sempre que for tratar com dados que têm cunho de privacidade, que eles sejam criptografados preferencialmente por um método de PKI, por exemplo, o OpenBGP ou GPG, que já ajuda bastante isso daí, pensando em privacidade. O resto é tudo varia, tudo depende de alguns outros aspectos externos. Mas seria só isso. Mas o Giovanni, você, o Alcion e o Gilberto agora, técnicos nessa área, assim, especialistas na área de segurança da informação, como é que até onde vai nossa privacidade? Mas quais são as medidas que nós podemos tomar para ter mais cuidado com as nossas informações no sentido de criptografar o sistema de arquivos, utilizar sempre os protocolos HTTPS, por exemplo, ou então utilizar Tor? O que a gente poderia fazer, assim, já que eu fui para o jurídico, né, me distancio dessa área tecnológica de certa forma, o que as pessoas poderiam fazer para assegurar de forma mais eficiente e prática, né, a privacidade das informações delas? Eu penso o seguinte, privacidade, se eu não quero que a coisa se torne pública, eu não vou publicá-la. Então, eu não preciso me preocupar com o Facebook, não preciso me preocupar com o Gmail, não preciso me preocupar com nada. Se é para ficar privado, vai ficar privativo, não vou compartilhar com nada. Se por acaso eu precisar passar para você um documento em que eu quero que ele seja privado, eu vou usar, como eu disse antes, uma estrutura de chaves de PKI, de chave pública e chave privada, que vamos dizer que é hoje um pouco mais confiável, apesar da gente ter falado do Heartbleed na semana passada, mas é o que a gente tem de mais seguro por enquanto.
Mas como é que usa o PKI, Giovanni? Você pode ter um certificado, comprar um certificado que é vendido A1, A2, A3, aí Serasa vende, um monte de gente vende aqui no Brasil, fora também vende, ou usar alguma opção free. Eu uso o GPG, que me traz uma segurança boa. Eu mando mensagem para o Gilberto criptografada, que eu tenho certeza que só ele vai conseguir descriptografar. Seria mais ou menos essa linha. E em relação ao sistema de arquivo, eu sugiro usar a criptografia que seu sistema operacional disponibilizar. No Linux já faz isso tranquilamente, só não esquecer a passphrase, que vai ser difícil depois. Com relação ao tráfego de dados, se possível para senhas, de preferência para o HTTPS. Depois da sessão aberta não faz muita diferença. Não confie só no SSL, como nós vimos semana passada na edição anterior. O RetBleed já prova que o SSL por si só não é tão seguro assim. Então sempre tenha preocupação de que onde você está usando tem um mínimo de segurança. Só abrindo parênteses, essa semana eu fiquei até um pouquinho decepcionado com o site da Americanas. Eu pedi para lembrar minha senha, ele me devolveu minha senha em texto plano. Então, provavelmente, eles não têm tanta segurança assim. Eu chego a ficar arrepiado com um negócio desse. Eu esperava que ele resetasse a minha senha para eu botar uma senha nova. Não, ele me mandou, sua senha é essa daqui. Eu falei, tá bom, obrigado. Jesus! Não adianta nada eu ter muita segurança aqui se o site que eu tô trafegando, que eu estou usando, não tem segurança. A mesma coisa, não adianta nada eu pensar em ter bastante privacidade na minha máquina se para quem eu estou mandando os dados o cara não tem preocupação com isso. Então é meio uma via de mão dupla aí. Vamos dizer assim, que é um ecossistema muito complexo. Porque é melhor cada um não publicar o que não é para ser público. A ideia tem que seguir, acho que é essa mesmo, né? O negócio, eu não quero que saibam, não vou publicar, né? A questão de criptografar as informações que você envia por e-mail ou utiliza em pendrives e tablets, etc. Evitar de disponibilizar isso aí nas nuvens, né, esses documentos. O pessoal muito pergunta, né, mas você utiliza as nuvens para alguma coisa? Sim, eu coloco vídeos, né, de clipes musicais, músicas, mas eu evito colocar documentos pessoais, relatórios, até mesmo aulas, eu evito colocar, né, disponibilizo esses arquivos no meu site próprio, que eu sei que o servidor reside aqui no Brasil, né, uma grande empresa. Então eu vou tentando evitar esse tipo de coisa, né, evitar de enviar documentos, por exemplo, utilizando e-mails, por exemplo, do Gmail, né, que tem outros termos de garantia lá que falam que até dependendo do tipo de documento que você manda pelo Gmail, ele pode se apropriar. Mas enfim, acho que realmente se esconder totalmente chega a ser praticamente impossível, na minha visão. Porque ou você para de usar um monte de serviço e vai ter que criar um seu servidor próprio alocado na sua casa, um servidor de conexão que você sabe que não vai utilizar os seus dados, que vão passar por ali totalmente seguros, e vai se entrar numa redoma que daqui a pouco você fala assim, não vou usar nem mais celular, né, para não ter seguido. Existe até um filme que comenta sobre isso, né, a pessoa tem lá o celular, é seguido o tempo todo, eu não estou lembrando o nome agora, mas se eu lembrar depois eu coloco no post. Mas enfim, o máximo de coisas que você achar que realmente é privado, você não publique, deixe ele guardado no seu HD, de preferência criptografado, e assim por diante. Eu acho que é realmente a melhor tática. Mas, gente, então quer dizer que o usuário ele tem que instalar um cliente de e-mail agora, não dá para usar mais o e-mail na nuvem, né? O e-mail que fica 100% no servidor de terceiro, né? O ideal é que ele tenha a infraestrutura dele, né? O que é difícil dele ter alguma infraestrutura dele, porque toda vez que ele vai botar mesmo que ele tenha um cliente, ele vai ficar com a cópia dos e-mails lá. Então é difícil dele ter uma situação completamente privada, a não ser que ele tenha um serviço como o que existia, que foi fechado lá de e-mail, que era completamente criptografado. Aí era uma outra situação, pelo menos eu acho isso aí. Pessoal, e, gente, só mais uma pergunta aqui, que já tá, nosso tempo já está fechando, vou te cortar. Assim, tem uma pergunta aqui que é a última que a gente vai ver. Qual o tipo de informação os operadores e provedores conseguem monitorar?
elas monitoram apenas os IPs e as rotas que acessamos ou verificam algo mais específico, como, por exemplo, o conteúdo da página navegada ou até o tipo de requisição que eu faço nessa página? Tudo, né? Mas é importante colocar, Gustavo, que assim, o provedor de acesso ele não pode, pelo Marco Civil, monitorar o que você fez na rede. Ele pode monitorar apenas quando você conectou, né? Isso. E o horário. Isso. Associar o IP. Exatamente, quando o Marco Civil entrar em vigor. A partir de 23 de junho, né? A partir de 23 de junho, a partir de 23 desse mês, o Marco Civil vem impor esse limite. Agora, em questões de possibilidade e obediência à lei, okay. Possibilidade pode tudo. Agora, o Marco Civil vem pedir o quê? Que monitore apenas o IP, né? Os dados cadastrais, obviamente, ele vai ter que manter, e a data e hora de conexão de início e fim. Exatamente. Do outro lado, o provedor de aplicação, ele só pode monitorar o IP e o que você fez. Então, nenhum dos dois, isso foi uma preocupação do Marco Civil, que nenhum dos dois agentes tem informação completa. Ou seja, então, nem o provedor de acesso, nem o provedor de informação, ele tem uma informação completa do processo. Eu tenho que juntar as duas coisas e aí só mediante um mandato judicial para ter essa união das informações. Na verdade, isso aí, o Marco Civil ele veta expressamente, ele fala que é proibido o servidor de aplicação monitorar a informação de conexão e de outra aplicação, quer dizer, só pode monitorar dele. Exatamente. Né? E aí o provedor de conexão só pode monitorar o momento de início da conexão, o momento de fim da conexão, só. Uhum. Pessoal, eu acho que com essas perguntas aí, vou até agradecer o Danilo Rodrigues e o Leandro Bernardes, né, que participaram aí ativamente do nosso webcast. Eu acho que eu posso já abrir aqui para a gente fazer as conclusões, né? E até o pessoal quiser, nas conclusões, já apresentar alguma matéria aí, alguma notícia, né, que saiu uma coisa nova que saiu do forno aí, alguma informação interessante para o pessoal. Vou abrir então aí para vocês fazerem a conclusão aí. Eu vou passar para o Gilberto, né? Gilberto iniciar, e depois a gente vai passando os outros. Bom, eu queria chamar a atenção de um fato que aconteceu na semana passada, né? Que foi aquele hacking que teve nos dispositivos da Apple. Um hacker conseguiu ter acesso à parte lá de nuvem, né, da Apple, e usando aquele serviço do Find My iPhone, ele conseguiu bloquear, né, vários aparelhos, pedindo resgate de $100 ou €100, dependendo aí da situação, para desbloquear os aparelhos. Então, e a Apple, inclusive, emitiu um comunicado expresso dizendo que era para todos os usuários trocarem suas senhas, exatamente por causa dessa vulnerabilidade. Então, foi importante deixar claro que assim, o ataque não foi diretamente no aparelho, ou seja, ele não invadiu o aparelho, ele invadiu a nuvem, e através da nuvem do serviço Find My iPhone, ele conseguiu bloquear os aparelhos remotamente, né, para isso. E aí você tinha ou que pagar ou então resetar o aparelho, mas aí sob pena de perder, né, a configuração dos aplicativos, os dados que estavam lá dentro. Então foi um fato importante na área de segurança que teve nessa semana, né. E se me permitirem, rapidinho, um outro fato que me chamou a atenção também foi da entrevista do Snowden, que aconteceu ontem e na Globo, depois e na NBC também, uma entrevista bem mais ampla. E eu, assim, recomendo quem puder assistir, e até vou colocar o link lá também no SecurityCast, que é uma entrevista que merece ser vista, porque a gente tem umas coisas bem interessantes lá que ele comentou. Então, Gustavo, se você puder fazer agora as suas considerações finais aí. Na verdade, eu queria comentar uma notícia assim, que me chamou muita atenção, relacionada à Copa, né, e à internet, que a Polícia Federal ela fez a previsão de que vai ter um ataque cibernético em massa, né, no dia da abertura da Copa, né? E se alguém pudesse até me ajudar, essa questão dos telões, parece que a conexão dos telões é IP, né? Então pode ser que alguém invada o telão e coloque qualquer imagem lá, né? Começaram a pensar já. E olha, eu vi até coisas sobre Menendemi na transmissão de TV também, então teremos surpresas aí, eu acho que teremos surpresas aí nesse começo da Copa aí também. Agora aí o Giovanni, é isso?
Isso. Não, eu só vou pedir desculpa que eu cheguei depois aqui, que eu estava meio embolado aqui para conseguir fazer as coisas funcionarem. Agradecer a participação e vamos que vamos. Vamos esperar a Copa aqui que vai ser divertido. Bom, pessoal, então, fazendo aqui as considerações finais, eu tenho uma notícia importantíssima, que ela, na verdade, ela é atual toda semana e, na verdade, ela é velha, né? Mais uma falha de vulnerabilidade do Internet Explorer. Não pode faltar, né? Acharam mais uma falha de vulnerabilidade. E não é mentira, né? Foi Poxa, que novidade, hein, senhor? Mas é uma novidade que não é novidade e é novidade, né? Acharam mais uma falha no Internet Explorer na questão da conexão, até utilizando o SSL, que era possível capturar alguns dados que, na verdade, não saíam totalmente criptografados. Era até importante. Depois eu passo detalhes técnicos lá no nosso vídeo, no nosso SecurityCast lá no Facebook, né? Até passar o link para o pessoal que não está ligado, né? Que é facebook.com/seccast, né? Para quem quiser curtir lá o site. E tem também o nosso grupo, né, de discussão, onde a gente posta lá até perguntando qual vai ser o próximo tema. Vou deixar aberto lá já a partir de hoje para o pessoal começar a votar no próximo tema daqui a 15 dias, né, que se eu não me engano vai ser dia 18, é isso? Dia 18? Dia 16. Dia 16. Isso, dia 16. Dia 16, tá. Então, já falei o convite para o pessoal, dia 16 às 23 horas, né? Na semana da Copa, já trazendo algumas novidades aí do dia 12, né? Então, se Deus quiser, não, se tudo der certo, vai bombar aí, né, as informações. Eu tô torcendo contra, não. Tô só esperando notícias. Então, pessoal, a presença aí. Desculpa, eu falo alguma coisa? Não, só comentei mesmo. Ah, tá. Então, só agradecer hoje, né, falar que hoje chegamos aí dobramos o número de espectadores da semana passada, fiquei muito feliz, mais que dobramos, né, batemos o pico aí. Então, agradecer a todos pela presença e aguardar vocês na próxima semana aí, com mais novidades, mais notícias e mais um novo tema atual. Obrigado a todos aí, boa noite. Falou, pessoal, boa noite. Gente. Muito obrigado. Falou, boa noite. Vamos. Valeu. Boa noite. Encerrando, desligando.